Cada um de nós vamos lembrar também dos nossos irmãos que estão enfermos, os que estão em casa, nas ruas, nos hospitais, nos abrigos, nas casas de apoio. Que cada um deles sejam amparados e assistidos. Lembramos dos nossos irmãos que sofrem com a violência, com a guerra, com a intolerância, para que os embaixadores espirituais estejam sempre ao lado, auxiliando e orientando. Lembramos também dos nossos entes queridos que se encontram no mundo espiritual, onde estão vivos e atuantes, e cada um deles recebendo de cada um de nós a força da nossa oração e da nossa prece. Façamos todos juntos a oração que Cristo nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, de toda perseguição e toda perturbação, quer seja de espíritos encarnados ou desencarnados, que assim seja. E em nome de Deus e em nome de Jesus, damos por aberta a primeira parte da nossa sessão de hoje. E para dar continuidade aos trabalhos da nossa casa, nós convidamos hoje a nossa irmã e companheira de jornada, Elaine Fagundes, ela que hoje fará uso da tribuna da nossa casa. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 16, item 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, com o título O Desprendimento dos Bens Materiais. E eu sugiro a vocês que façam a leitura da mensagem, né? Ela é uma mensagem extensa, mas muito rica. E nesse título, né, nesse item 14, nós somos instigados a pensar sobre qual a importância dos bens materiais na nossa encarnação, na nossa vida aqui na Terra, e como seria a melhor forma de desprendimento desses bens. Nos itens 711 a 714 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos espíritos se o uso dos bens da terra é um direito de todos os homens. E os espíritos respondem que sim, que é uma consequência da necessidade de viver, que Deus não pode impor um dever sem conceder os meios de ser cumprido. E por que Deus concede a nós esses atrativos dos bens materiais? E aí os espíritos respondem que é para que nós possamos instigar ao nosso cumprimento da nossa missão, né? Porque os bens terrestres, eles são provações para que a gente possa superar, né, e saber usá-los. E aí, nessa mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no item 14, nós percebemos que a pessoa que tem riqueza, né, a pessoa que vem com muitos bens materiais e com facilidade de adquiri-los, é uma provação a mais, né? Ele tem que saber como gerenciar esses bens e como não cair nas tentações morais, porque quando se tem abundância de recursos, é muito mais fácil cair nas tentações, né, dos vícios, da avareza, né, de gastos supérfluos, e deixar de lado a evolução moral. E aí nós, na pergunta
714. Que pensar do homem que procura nos excessos de toda espécie um refinamento de seus gozos? E aí os espíritos respondem: pobre que a criatura que devemos lastimar e não invejar, porque está bem próxima da morte. E aí Kardec pergunta: essa morte é a morte física ou a morte moral que ele se aproxima? Aí os espíritos respondem que das duas. Quando nós aqui na Terra, as pessoas que não têm tantos bens materiais, a pessoa considerada pobre em relação a bens materiais, não devemos invejar aquela pessoa que tem muitos bens materiais e que gasta aos seus prazeres de todas as formas, porque ela está caminhando para a morte moral e a morte física, né? E aí Kardec elucida também que o homem que procura nos excessos de toda espécie um refinamento dos gozos coloca-se abaixo dos animais, porque estes sabem limitar-se à satisfação de suas necessidades. E aí as doenças, a decadência, a própria morte são consequências do abuso e são também a punição e da transgressão da lei de Deus. Então, quando a gente procura pelos abusos, não sabe lidar com os excessos e não consegue controlar, não tem a racionalidade de controlar os excessos, nós caminhamos para a própria morte, né? A decadência da própria saúde, e aí a consciência, em algum momento, ela vai pesar, que nós desperdiçamos a oportunidade. E aí nós pensamos, como que é esse desprendimento, então, dos bens terrenos? Né? Esbanjar a riqueza sem pensar não é uma forma de mostrar desprendimento. Né? Quem age assim, ele desconhece a verdadeira utilidade dos bens. Segundo o Evangelho, né, segundo o Espiritismo, a verdadeira utilidade desses bens é para a caridade, né? Que nós devemos usar e empregar ao próximo, mas não no sentido de dar esmolas, mas no sentido de fazer com que os bens que nós adquirimos aqui na Terra sejam úteis para outras pessoas, como geração de empregos, né? Utilizar da melhor forma possível. E muitas pessoas constantemente maqueiam a avareza, dizendo que estão guardando para o bem dos filhos. E isso também não é bom. Nós devemos fazer aos filhos, às pessoas que estão ao nosso redor, sem ser avarento, né? É certo que tem um limite nas coisas, mas a avareza, ela é uma coisa que não se deve fazer, muito menos com a desculpa de que está se guardando para os filhos, para um futuro. Muitas pessoas se privam daquilo que é necessário para o próprio sustento, para a própria vida saudável, né? Com a qualidade de vida, para acumular riquezas. E quem gasta essa fortuna, né? Quem gasta a fortuna sem pensar, né? Quem gasta a sua fortuna sem pena não é desprendimento generoso? Também não. Ou seja, você está deixando a pessoa que gasta sem pensar, sem querer uma finalidade maior de utilidade da caridade, gasta sem pensar. Também não é desprendimento, né? A riqueza ela deve ser usada de forma racional. Isso no Evangelho segundo o Espiritismo nos mostra o tempo todo essa racionalidade em utilizar os bens materiais. Aí nós nos perguntamos que se os bens materiais eles são úteis para o ser humano, será que é necessário? Será que todas as pessoas não deveriam vir e ter todos os recursos possíveis? Por que a uns são dados poucos recursos, para outros mais recursos? Porque a cada um, no momento da encarnação,
é dado aquilo que necessita para a sua evolução moral e espiritual, né? E se não tivesse a oportunidade aqui na Terra da pessoa crescer, tanto espiritualmente como em relação a bens materiais, não impulsionaria a busca pela ciência, né? A busca pela inteligência, pelos estudos. Então é uma forma de instigar o homem a estudar, né? A trabalhar, para poder ter uma vida digna. Mas que isso não deve ser a primeira coisa a ser buscada. E no Evangelho, nessa passagem no item 14, para que o ser humano, para que as pessoas que aqui estão na Terra possam conseguir chegar ao mundo de regeneração, nós devemos entender qual é a função dos bens materiais na nossa vida e entender como é essa forma de desprendimento dos bens materiais, né? E quando a pessoa desencarna, os bens materiais para ele, isso tem uma pergunta no Livro dos Espíritos também, é dado aos herdeiros receber esses bens que o desencarnado possuiu na Terra? Os Espíritos dizem que sim, e que quando desencarna, nós já sabemos disso, nós só levamos a carga moral que nós adquirimos aqui na Terra, e que nada nós levaremos. Então, há relatos, há vários relatos de vida após morte, de espíritos desencarnados que sofreram muito, que após a morte viram seus herdeiros, a forma de que foi dividida essa herança, a forma com que eles utilizaram a herança. Quando a pessoa ela é prendida, né, ela se prende aos bens materiais, ela sofre até após a morte, nesse momento de partilha dos bens aqui na Terra. E para nós, para que isso não aconteça, nós temos que entender que Deus nos concedeu esses bens materiais e que no momento da nossa partida nós não levaremos. São empréstimos, né? E que, se ficar para os nossos herdeiros, eles têm sim o direito de fazer a partilha e de usá-los sem que a gente tenha interferência disso. Mas para chegar nesse entendimento aqui na Terra, nós temos que saber viver com essa situação, saber gerenciar os bens materiais, porque senão, quantas pessoas passam a vida inteira correndo atrás de bens materiais e queremos sempre mais, sempre acumular mais, e deixamos de viver as situações mais importantes das nossas vidas, deixamos de conviver com as pessoas mais importantes das nossas vidas, deixamos muitas vezes de socorrer uma pessoa que precisava, porque não queremos tirar um pouquinho daqueles bens que nós estamos adquirindo, né? Quantos empregos dignos pessoas com muitos bens materiais poderiam fornecer para a sociedade e acabam fornecendo aí empregos com salários às vezes miseráveis ou situações difíceis para essa pessoa trabalhar, em busca de quê? Adquirir sempre mais e mais, sendo que nós não sabemos que dia nós iremos partir. Pode ser a qualquer momento, e daqui nós não levamos nenhuma mala, a não ser as ações que nós tivemos, ou ações ruins ou ações boas, porque não basta somente não fazer o mal. A nós é dado também a missão de fazer o bem e a caridade sempre, a todo momento na nossa vida, né? Então, em que consiste verdadeiramente o desprendimento dos bens terrenos? Consiste em apreciá-los no seu justo valor, em bem servir-se deles em benefício dos outros, e não apenas em benefício próprio, em não sacrificar por eles o interesse da vida futura, e em perdê-los sem murmurar, caso seja o desejo de Deus. Então, há situações que as pessoas não têm
condições de lidar com a perda de um bem material, né? E isso traz um sofrimento enorme, a pessoa se desequilibra emocionalmente, moralmente, desequilibra uma família inteira por conta dos bens materiais. Quantas discussões nós não temos conhecimento, né? Por conta de briga por bens materiais. No nosso dia a dia são muitos, né? Famílias são desfeitas, amizades são desfeitas por conta de a pessoa brigar por bens materiais, achando que quando desencarnar levará alguma coisa aqui da terra, né? E não é assim. Nós temos que ter a serenidade de saber que tudo que nós temos hoje aqui na terra nos é emprestado. O nosso corpo, né? A nossa casa, os nossos bens, e são as condições que Deus nos deu para que desempenhássemos a nossa missão que nós mesmos assumimos quando fomos reencarnar. E as pessoas que têm menos condições financeiras não devem invejar aquele que tem mais. Muitas pessoas, e isso é de conhecimento também nosso, e nós vemos sempre, muitas pessoas têm tudo o que precisa materialmente, tem dinheiro sobrando, mas tem um vazio enorme na alma. A felicidade, dinheiro não é sinônimo de felicidade. A felicidade é uma constância da própria consciência e da moral. A felicidade, ela vem das suas vivências, né? Quantos momentos felizes nós não estamos deixando passar porque corremos o dia inteiro contra o tempo, buscando bens materiais. E esses momentos, eles não voltam atrás. Quantas pessoas nós conhecemos e quantas vezes pessoas que partiram, que desencarnaram, nós ficamos com o sentimento que poderíamos ter convivido mais com essa pessoa, que poderíamos ter abraçado mais, ter dito mais que a amávamos. E depois, lá no final da vida, na nossa velhice, aí vem a consciência. Quantas coisas provavelmente deixaremos de viver porque estamos correndo atrás daquilo que nós não levaremos daqui. Muitas pessoas nós deixaremos de abraçar, de dizer eu te amo, porque não temos tempo. E aí, nós devemos ser submissos à vontade de Deus. Se nessa encarnação nós temos que passar pela prova de possuir poucos recursos e de ter que conviver com pouco, que saibamos agradecer o pouco que temos e saibamos ser felizes com o pouco que temos. Se foi dado a nós a bênção da riqueza, da abundância de recursos, que saibamos agir com racionalidade para que esses recursos sejam empregados da forma correta, a favor da caridade, que não deixamos de conviver com as pessoas para conviver com o dinheiro, com os bens. Manifesta desprendimento aquele que voluntariamente diz que se despoja dos bens que possui, ou seja, ele não quer os bens, né? Não quer os bens. Eu vou deixar para outra pessoa. Isso também não é desprendimento. Ele está fugindo da responsabilidade que lhe foi dada. E isso uma hora vai pesar, né? Então, o tempo todo, essa mensagem do Evangelho mostra que a pessoa que vem com fartura de bens materiais, ela tem uma missão aqui na Terra. E ela tem uma tentação, uma provação, digamos, como eu disse no início, maior do que as pessoas que não têm bens materiais em abundância. Por quê? Porque tem a facilidade de cair nas tentações, né? Do vício, nas tentações da avareza. Então, como que nós vamos conseguir passar para o mundo de regeneração
quando os espíritos, quando as pessoas aqui encarnadas forem unidas, quando o amor, a caridade, a fraternidade, o amor ao próximo, eles forem mais importantes do que a luta e a corrida para adquirir cada vez mais os bens aqui na Terra, cada vez mais bens materiais. Então essa mensagem que no Livro dos Espíritos nos é dada e também aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, item 14. Quando nós conseguiremos ter um mundo de regeneração? Quando as pessoas forem mais importantes, quando o amor ao próximo for mais importante, quando o desprendimento for verdadeiro, que saibamos usar os recursos que temos e saibamos agradecer aquilo que Deus nos deu para que a nossa missão aqui na Terra fosse cumprida nessa reencarnação. Que a gente não desperdice tempo, que a gente não desperdice essa reencarnação, correndo atrás daquilo que é supérfluo, daquilo que não vamos levar. Porque a vida é passageira, né? Nós estamos aqui de passagem, é muito curta e nós não sabemos. Se hoje eu desencarnasse, o que eu levo na minha bagagem para o mundo espiritual? Então, se nós pensarmos assim, todos os dias, nós vamos fazer diferente na nossa vida. Porque todo dia a gente vai pensar como se fosse o último dia da nossa vida. Que Deus nos abençoe e que possamos juntos caminhar para o mundo de regeneração. Nós agradecemos a contribuição da nossa irmã com cada um de nós, espíritos encarnados e desencarnados, e pedimos para que os espíritos de luz a cubra de bênçãos a ela, seu lar, sua família. Vamos passar agora para a segunda parte, que é de passes e curas. Nesse momento, cada um de nós temos no corpo material e espiritual as nossas limitações, as nossas dores, as nossas enfermidades. E Deus e Jesus não nos abandona. E neste momento vem oferecer a cada um de nós, gratuitamente, os medicamentos necessários para aliviar nossas dores e enfermidades. Mais uma vez, vamos fechar os nossos olhos, vamos entrar em comunhão, em consulta espiritual com Deus, com Jesus e com todos os trabalhadores que aqui atuam. E cada um de nós vamos colocar em suas mãos as nossas necessidades, os nossos pedidos, lembrando também de colocar nossa família, nosso lar, nosso ambiente de trabalho e tudo que cada um de nós realizamos. Também sempre lembrando que cada um de nós iremos sendo atendidos conforme o nosso merecimento. Senhor Jesus, manso Cordeiro da Galileia, que acolhe a cada um de nós com nossas dores, com nossas enfermidades e também com as nossas limitações. Neste momento, Senhor, receba-nos e venha nos auxiliar, nos protegendo, nos amparando, o nosso lar, nossa família, nossos filhos, nosso ambiente de trabalho. Possamos contar sempre com a sua presença e o seu auxílio, principalmente nos momentos mais difíceis. É o que te pedimos, Senhor, hoje, agora e sempre, que assim seja.